Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisleide, que nós vamos trabalhar mais essa semana, do dia 16 a dia 19 de novembro. Ontem, dia 15, foi feriado, mas agora essa semana nós temos bastante atividade. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos à disposição, tanto os professores como a escola, só entrar em contato. Quero que faça com bastante capricho. Vamos lá então? Essa semana nós vamos trabalhar da página 30 à página 37. É sugerido que trabalhem 30 e 31 na terça, 32 e 33 na quarta, 34 e 35 na quinta e 36 e 37 na sexta. Vamos lá então? Esta página, vocês vão começar a solicitar para a criança para observar a abertura da unidade, que é 8 fantásticas invenções. Vocês vão conversar com a criança, falar para ela o que elas estão vendo nessa imagem, dialogar, questionar a criança. Onde as crianças da imagem está? O que elas lembram com isso? Depois vocês perguntam às crianças qual assunto será que está falando essa proposta? O que elas acham? Depois vocês podem perguntar também: você já imaginava quantas coisas foram inventadas? Para instigar o que a criança observou na imagem. Pois nós vamos passar para a página 31. O que nós vamos fazer nessa página? Solicite à criança que observe a cena ilustrada, na qual aparece a personagem do Dudu. Pergunte a elas o que a personagem está fazendo. É esperado que comente que ele está escovando os dentes ou que está prestes a escová-lo, já que segura nas mãos uma escova de dentes. Chame atenção para a expressão do Dudu. Então leia o conteúdo presente no primeiro balão. Talvez a criança se sinta impelida a comentar o que a personagem disse, espontaneamente. Então, em seguida, leia o conteúdo do segundo balão para a personagem e incentive a revelar como a imagem que as pessoas faziam para higienizar os dentes, sem o uso da escova dental, como conhecemos hoje. Muitas e variadas ideias podem surgir, e o importante é que a criança imagine possibilidades encontradas que antigamente para a situação apresentada. Após elas comentar, peça a elas que registrem algumas dessas ideias por meio do desenho nesta página do livro. Talvez algumas crianças tenham apresentado ideias que se aproximam da forma usada antigamente para higienizar os dentes. Então, chame a atenção da turma para as soluções que elas citaram que realmente eram praticadas tempo atrás. Então, depois vocês vão ler para as crianças. Quando a gente nasce em uma época em que certo objeto já foi inventado, nem imaginávamos como seria sem ele antes. Então, como comentar, deixar as crianças falar. Depois, já pensou como escovar os dentes sem escova de dente? Se elas já pensaram. Então, desenhe como você imagina que as pessoas faziam para limpar os dentes antes da escova de dente, como a conhecemos atualmente, antes delas ter sido inventada. Compartilhe suas ideias com o colega, mas vocês vão fazer as crianças falar com vocês. Então, nós vamos contar como antigamente as pessoas faziam para higienizar os dentes.
hábitos primordiais da vivência dos seres humanos. Mas já que não havia conhecimento sobre as escovas e pastas de dentes, como será que as pessoas de tempos passados higienizavam seus dentes? Dependendo da época, o mau hálito era disfarçado de algumas maneiras que iam desde a utilização de flores até a utilização de urina. Na Grécia Antiga, no mesmo período, alguns médicos recomendavam o uso de hortelã pulverizada por ser bastante eficaz na época. Manuscritos egípcios do século IV a.C. contam o uso de uma pasta feita de mistura de flores de íris, folhas de menta, pimenta e assim como outras variações. Os romanos, por sua vez, já utilizavam de um pó produzido das cinzas dos ossos e dentes de animais, ervas e areia. Na Idade Média, além das aplicações de pastas de ervas aromáticas como sálvia, abria margem para testar métodos diferentes de eliminar o mau hálito, como o bochecho com urina. Mas será que realmente isso é tudo que temos conhecimento? Junte-se a nós e venha descobrir como era feita a higiene dos dentes antigamente. A princípio, a preocupação do homem era com o mau hálito, pois era um processo mais fácil de ser alcançado. Há estudos que mostram que desde muito antigamente, o homem já fazia bochechos com uma mistura de hortelã e água para deixar o hálito mais agradável. Mais para frente, itens tirados da natureza também foram usados para tentar deixar a aparência do sorriso mais bonita. Alguns povos usavam galhos, folhas de árvores e penas para essa função. Outros, pequenas lascas de madeira entendidas como palitos, e até os que usavam as próprias mãos para fazerem a higienização bucal. O próximo passo da evolução da escova veio graças a um presidiário. Realmente, foi na prisão que um homem inventou um instrumento que chegou mais perto da ideia de escova que conhecemos hoje. Ele pegou um pedaço de osso de frango e prendeu pelos de porco nele para limpar os dentes. Ou seja, por um longo período as escovas eram feitas com um osso como cabo e pelos de animais como cerdas. Uma escova muito mais parecida com o que usamos hoje, achada por paleontólogos na Europa, tem cerca de 300 anos. As cerdas de nylon, como conhecemos, surgiu apenas em 1938. E se você já gostou do conteúdo até aqui, não começou a ganhar seu espaço e ganhou muita relevância em uma intensidade exponencial, além de ser objeto de ostentação entre pessoas marcantes da época. Naquela época, entre Napoleão e alguns reis famosos, era comum encontrar escovas feitas de ouro ou prata. Depois de alguns anos, os avanços não pararam mais. No caso, a Segunda Guerra Mundial trouxe muitas consequências ruins, mas também muitas descobertas históricas e tecnológicas que nos permitiram chegar até as escovas que usamos hoje em dia. Diante disso, as pastas eram feitas com misturas à base de mel ou açúcar, ou seja, reforçando que o hálito era a maior preocupação em tempos antigos, o qual poucos tinham dentes. Só em 1850 surgiu uma pasta de dente mais próxima das vendidas hoje. Neste sentido, o dentista americano Washington inventou um pó para limpar os dentes feitos de giz e sal que se tornou muito popular no país em tempos antigos. E a ideia teve uma sacada ainda melhor quando o filho dele criou um tubo flexível para armazenar o produto fabricado pelo pai. A versão com flúor só surgiu em 1955 com a primeira pasta de dente fluoretada, o primeiro produto da história a ser reconhecido no combate contra a cárie. Os povos assírios usavam os próprios dedos para fazer a sua higiene bucal, e outros povos se valiam de galhos, folhas e até penas para o mesmo objetivo. A lembrança mais antiga encontrada com essa finalidade foi um ramo de planta com fibras desfiadas na extremidade, que estava numa tumba egípcia de 3.000 anos antes de Cristo. No caso, não é à toa que houve muitos acontecimentos históricos no Egito, como já foi dito no vídeo das 7 maravilhas do mundo antigo aqui do canal. A primeira escova de cerdas surgiu em 1498, na China com pelos de porco, mas eles mofavam, o que era um problema que precisava ser reparado urgentemente. E o problema só foi resolvido em 1938, com a criação de uma escova com cerdas de nylon. Hoje em dia, na hora de higienizar os dentes, basta pegar a escova com cabo anatômico e cerdas de nylon para aplicar uma pasta fluoretada e com sabor agradável para deixar o sorriso mais limpo e bonito. E se você chegou até aqui, não deixe... Então este é o vídeo que eu encontrei na internet falando sobre como foi criado a escova de dente. Nem eu sabia que tinha coisas tão interessantes essa com a escova de dente.
Então, como nós devemos dar valor hoje em dia, né? Nós temos tão fácil a nossa escova. Então, depois que terminar a página 31, que desenhar como antigamente vocês achavam que era escova, vamos para a página 32. Eu achei muito interessante essa matéria da escova e tem mais matérias também, que pode ser encontrado na internet e mostrado para as crianças. Esta página 32 vai tratar de uma importante invenção, o telefone. Para revelar às crianças, preparamos um desafio. Elas precisarão compor o nome da invenção e para isso é necessário identificar a letra inicial de cada item ilustrado. Leia às crianças a chamada e o primeiro enunciado da página 32. Certifique-se de que os pequenos reconhecem todas as ilustrações apresentadas. Então, vencendo distâncias. Escreva a letra inicial de cada imagem e componha o nome de um objeto muito usado na comunicação entre as pessoas que estão distantes. Depois, desenhe esse objeto ou cole uma figura que o representa aqui. Então, vocês vão pedir para as crianças, primeiramente, reconhecer cada figurinha. Tatu, começa que letra? Instigar elas. Que letra começa a ter? Tia também. Então, estrela. Que letra começa? Para auxiliar cada letrinha. E assim, continuamente. Tatu, estrela, lápis, escada, faca, ovo, ninho de passarinho e espantalho. Então, depois vai ler junto com ela que palavra formou. Depois aqui ou ela desenhar ou ela colar o objeto aqui. O telefone foi inventado por Alexander Graham Bell no ano de 1876. Um dos primeiros modelos de telefone parecia uma caixa e pesava em torno de 5 quilogramas, por isso ficava sobre a mesa. Comente que depois desse modelo criado por Graham Bell, outros telefones foram criados, aprimorando o aparelho. A fotografia representada nessa página 33 retrata um deles. Então, peça às crianças que observem enquanto você lê as informações. Daí vocês vão ler para a criança. Depois que as centrais telefônicas foram instaladas e mais pessoas puderam adquirir telefones, esses passaram a ser equipados com uma manivela que deveria ser girada para chamar a telefonista. Era ela quem completava a ligação. Então, era assim os telefones. Imagine que você acabou de girar a manivela desse telefone e a telefonista está lhe perguntando para quem gostaria de telefonar e qual é o número de telefone desejado. Registre as informações que você daria a ela. Vocês podem conversar sobre o telefone, quanto pesava o telefone, que era bem pesado antigamente. E hoje temos telefones tão levinhos que levamos no bolso, celulares, que antigamente era bem diferente, que precisava ligar, a telefonista atender, depois passar. Conversar com a criança o que vocês sabem também. Depois do exercício. Para quem telefonaria, perguntar para a criança e ajudá-la a escrever com as letras móveis, primeiramente, depois colocar aqui para quem ela telefonaria, o número de telefone desejado. Então, se ela não souber, auxiliá-la para saber o número. E esse assunto é tão interessante que é bom ser para a mamãe, para o papai, para algum responsável e saber o telefone, elas saberem, decora algum telefone, de auxiliá-la a falar o número do telefone e auxiliar a colocar também. Vamos para a próxima página agora.
Nessa página 34, nós vamos trabalhar a linha do tempo do telefone. Vocês, primeiramente, vão conversar com as crianças, ler para as crianças. Telefone com manivela. Era o telefonista quem completava a ligação, aquele telefone que nós estávamos conversando na página anterior. Depois, destaque do material de apoio, os adesivos com as imagens que revelam a evolução do telefone e, com ajuda, cole-os no espaço correspondente. Então, lá da página 1 do material de apoio, tem os telefones com adesivo lá. Vocês vão auxiliar as crianças para destacar cada adesivo. Primeiro corta lá, auxiliando as crianças, a parte lá do telefone, da página 1 do material de apoio. Depois vem para cá. Daí vocês vão ler um a um para a criança. Telefone em que a própria pessoa discava o número desejado. Então, a criança vai ver e ver qual que é que ela vai colar aqui. Daí depois você vai ler. Modelo com disco. Então, a criança vai ver e vai colar. Você vai lendo para a criança e ela vai colando um a um. Modelo com teclas. Telefone fixo sem fio. 6. Primeiro telefone celular móvel. Pesava 1 kg e media aproximadamente 30 centímetros. É esse aqui. 7. Modelo de telefone celular do ano de 1990. 8. Celular do ano de 1996. E o 9, telefone celular do ano de 2012. Daí, conversar com a criança o que elas acharam da evolução do telefone e falar o que vocês sabem também do telefone. Que antigamente tinha orelhão, que algumas cidades têm, aqui temos também, que tinha que ligar no orelhão para a pessoa, tinha ficha, depois passou cartão, conversar com ela, também outros modelos da evolução do telefone. Terminando essa página, esta página é bem interessante. As crianças terão ajuda de vocês, familiares, quem está ajudando a criança a fazer a atividade. Então, aqui no Brasil, vocês vão ler o enunciado para a criança. O telefone ao lado foi o primeiro celular móvel lançado no Brasil, em 1990. Foi esse aqui, que vocês viram também na página anterior. Então, antes da chegada do celular em 1990, como as pessoas faziam para telefonar se estivessem longe do telefone fixo? Converse com um familiar que tenha nascido antes de 1990 e complete este quadro. Então, um familiar antes de 1990 vai escrever o nome, o parentesco, ano de nascimento. Então, vai falar como fazia para falar com alguém quando estava longe de um telefone fixo, já que o telefone celular não existia. Então, essa atividade é para ser feita com um familiar. Eles vão preencher isso aqui. Contar para a criança sua experiência e escrevê-la aqui. Tudo bem? Vamos para a próxima. Página 36. Vocês vão ler o enunciado para a criança. Quantas pessoas não dispunham de um telefone fixo para conversar, elas optavam por utilizar o telefone público, que nós já falamos que é o orelhão, que nós temos até na nossa cidade. Nesse telefone era necessário fazer o pagamento das ligações com moedas depositadas em uma caixa coletadora. Só mais tarde é que surgiu a ficha telefônica e o cartão telefônico. Pergunte para seus familiares se eles lembram disso aí, se eles viveram isso aí. O formato do suporte, onde a maioria dos telefones públicos é fixado, originou alguns apelidos para esse tipo de telefone. Leia com a ajuda do professor. Daí, aqui na cidade, ficou conhecido como tulipa, orelhão, capacete de astronauta,
Vocês vão falar para a criança. Depois que elas responderem, vocês vão falar que é o orelhão. Então, aqui na cidade também foi o orelhão que nós conhecemos. Levar para a criança, se tiver algum perto de casa ou indo no centro, que temos aqui, tem alguns bairros tem ainda o orelhão, mostrar para elas como era, como ligava, pode deixar ela apertar para ela descobrir como era antigamente. Bem, converse com as crianças o que vocês achavam, se era difícil, se formava fila quando outras pessoas estavam esperando, quantas moedas eram usadas. Converse com elas sobre a sua experiência. Vamos agora para a página 37. Nós vamos trabalhar nesta página. Vamos ler para a criança. Atualmente, os telefones para uso público são fixados em suporte de diferentes formatos. Conheça alguns deles. Em Búzios, Rio de Janeiro. Olha como tem suportes diferentes de telefone. Recife, Pernambuco. Palmeira dos Índios, Alagoas. Jardim, Mato Grosso do Sul. Olha que bonito. Esses diferentes formatos de suporte de telefone refletem características marcantes da cidade e da cultura local onde são encontrados. Então, lembre as crianças que o suporte costuma refletir as características de cada local. Quais características nossa cidade apresenta que poderia servir de inspiração para a nossa cidade, para o nosso objetivo da atividade também? Por exemplo, se a cidade for conhecida como um importante polo de cerâmica, podia ser uma tigela, uma xícara, um prato. Por outro lado, se a cidade não tiver nenhuma característica marcante, as crianças poderão lançar mão da imaginação delas. Elas poderão imaginar e fazer do jeitinho que elas querem. Então, o que nós vamos fazer? Localize um telefone de uso público na cidade onde você mora e observe com atenção. Depois, represente o formato do suporte em que ele está fixado no verso desta página. Então, atrás dessa página 37, vocês vão desenhar da nossa cidade, como que ela está fixada, o suporte do telefone, e daí pode fazer o telefone também. E depois, se fosse para você criar outro formato de suporte para esse tipo de telefone, para compor a paisagem de sua cidade, como ele seria? Represente com sucata ou massa de modelar. Então, vocês podem montar um telefone como vocês queriam, ou com sucata ou de massa modelar. Podem usar a sua imaginação ou alguma característica da cidade. Tudo bem? Essa atividade vai precisar ser auxiliada por um adulto. Terminamos por aqui as atividades desta semana. Chegamos ao final de mais uma semana. Espero que tenham gostado das atividades. Tudo bem? Até a próxima semana, crianças e responsáveis. Tchauzinho!